Então, eu acho que há umas 2 semanas atrás, numa meditação com a Cuca, numa quarta-feira, ela colocou que toda a raiva deriva de uma tristeza e que toda tristeza deriva de uma dor. Quando a gente está sentindo uma raiva, se a gente olhar por trás tem uma tristeza, e quando a gente está sentindo uma tristeza, se a gente olhar por trás tem uma dor. E eu vou convidar vocês para a gente fazer um processo coletivo disso, então primeiro individual e depois social, porque eu considero tudo um artifício para a gente ir ativando, ampliando, desobstruindo. Nada por si só vai resolver, vai dar uma solução, né? Então, a gente pega o artifício e destrincha ele e testa ele e desenvolve ele até ele se tornar desnecessário ou ele não nos servir mais, a gente precisar de outro artifício. De uma maneira geral, esses artifícios eles vão se tornando desnecessários quando a gente consegue integrá-los. Não tem acontecido nenhum artifício que parece equivocado, né? Até agora. Pode ser que apareça algum. Deixa eu tirar uma coisa aqui. Então, esse é mais um artifício, inspirado numa meditação com a Cuca, onde ela diz que toda raiva tem uma tristeza, que toda tristeza tem uma dor. E desde que ela colocou isso numa meditação, eu vim trabalhando isso no dia a dia. E aí ontem eu resolvi anunciar que a gente ia falar sobre esse tema, porque está bem persistente, eu tenho experienciado bastante ele. E aí hoje, na hora do almoço, eu segurei uma panela quente com a mão e apesar da dor que eu estava sentindo, demorou para eu soltar, porque eu não estava entendendo de onde estava vindo aquela dor. E queimei os dedos e queimadura, para mim, é a dor física mais difícil de lidar. Então, vim trazendo esse processo e aí eu vivo essa queimadura e essa dor que me fez parar para pensar em ato, com o acontecimento, né? A dor já com o acontecimento. Então, funciona assim, esse artifício, né? A gente vai encontrar... Primeiro, vou dar minha experiência com a dor, né? Não vou antecipar minha experiência com a de vocês, não. Então, vamos lá. A gente escolhe uma raiva, alguma raiva que esteja ou presente na nossa vida ou na nossa memória. Uma raiva pessoal. Algo que você sinta a raiva, só para a gente chegar na dor. Então, cada um escolhe. Primeiro a gente vai fazer individual, depois a gente faz um coletivo, um social. Então, pense numa raiva, escolha essa raiva e traga ela presente. Essa experiência dessa raiva. Tem um banquinho ali embaixo, amor. Encontraram aí? Todo mundo encontrou uma raiva? Daí, veja se você reconhece atrás dessa raiva uma tristeza. Que essa raiva, ela surgiu de uma tristeza. E geralmente essa raiva, ela vem depois da tristeza porque é uma maneira da gente reagir. Uma força reativa. Protetora
E muitas vezes o ataque é a melhor proteção quando a gente está num desespero. Então a gente está destrinchando isso baseado numa meditação que a Cuca nos levou há umas duas, eu acredito que 2 semanas atrás, numa quarta-feira. Então a gente está pensando numa raiva, cada um escolhe uma raiva pessoal e depois a gente vai escolher uma raiva social. E essa raiva, vamos lá, vamos ver aonde a gente chega, né? Baseado nisso que a Cuca trouxe. Essa raiva, por trás dela tem uma tristeza. Então entre em contato, que tristeza é essa? Ou veja se você reconhece que tem uma tristeza atrás dessa raiva. E atrás dessa tristeza tem uma dor. Então você sofreu uma dor. Essa dor te gerou uma tristeza, essa tristeza te gerou uma raiva. Vocês conseguiram fazer esse processo? Deu tempo? Mais ou menos, a Isadora está pondo. Rony conseguiu. Então, vai indo bem genérico ainda, sem precisar ser muito específico. Escolhe uma raiva que está presente em você, seja por memória, ou seja por acontecimento próximo. E reconheça que tem uma tristeza. Ou veja se é possível reconhecer que tem uma tristeza atrás dessa raiva. E atrás dessa tristeza tem uma dor. Agora que a gente chegou na dor, quem chegou já na dor, quem não chegou tem todo o tempo do mundo aí para chegar, a gente precisa integrar essa dor. Porque é como se a gente já tivesse um caminho neurológico pronto de que dor nos leva à tristeza e tristeza nos leva à raiva. E a gente vai entrar num processo para desfazer esse caminho e ficar na dor sem que ela previsivelmente nos leve à tristeza. Essa previsibilidade, ela é a apresentação dos entupimentos dos nossos sentidos. Quando a gente tem os sentidos já estriados, entupidos, já sequestrados, já carimbados, a gente é bem previsível. Quando isso acontece, a reação vai ser aquela, porque entre o meu sentido e a experiência não tem espaço, não tem campo vazio, não tem possibilidades, tem já previsibilidade. Já está colado acontecimento e reação ao acontecimento. E essa reação, dor, tristeza, raiva, vamos por esse artifício de que é uma cadeia reativa que já está colada em nós. E a gente vai olhar para a dor e vai abrir um campo nessa dor para ver se ela leva a gente para outros caminhos, né? Então, nisso a gente tem que pensar para que nos serve a dor? O que nos traz a dor de benefício? O que a dor nos promove, nos possibilita? O acontecimento da dor nos possibilita quê? Qual é o melhor da dor? Qual é o bom da dor? Veja se você consegue essa... Deixa eu desligar. Essa percepção. Eu acho que a Adriana precisa de ajuda. Qual que é o melhor da dor? Quem tem aí alguma percepção do melhor da dor? Eu posso falar. Pois não. Eu já falo o melhor da dor? O melhor da dor.
O melhor da dor é que eu fiquei quieta, eu fiquei em mim. Certo. Fiquei mais interessada. Aham. O Danilo pôs que ele se sentiu mais forte, né? Se sente mais forte com a dor. Fabi tá colocando que fica mais nela, mais quieta. A Thalita, receber carinho e atenção do outro. Qual que é o melhor da dor? Tenta encontrar o seu. Nenhuma resposta é melhor ou pior que a outra, nem certa nem errada. É para a gente desmontar singularmente esse caminho neurológico. Mas adoro o cuidado que precisamos ter para aliviar. Então, encontra o seu melhor da dor, perceber no corpo o imprevisível. Natália colocou. Para que te serve a dor? A dor te coloca em que estado? Em que poder reclamar? A Érica colocou. Então, cada um vai encontrar um sentido da dor para a gente desmanchar essa previsibilidade, dor, tristeza, raiva. Qual que é o oposto da dor? Então, qual é o melhor da dor, né? O Rony põe, para mim, são percepções também, como sinais de emergência. Então, a gente pensa no melhor da dor e agora eu vou convidar vocês também para pensarem no oposto da dor. Qual é o oposto da dor? Alívio. A Kate antes colocou ganhar força de ação, né? O melhor da dor. E a Isadora agora, o oposto da dor, alívio. Então, a gente está pensando no melhor da dor e o oposto da dor, que está sendo uma base que vai lá na frente gerar raiva, que passa pela tristeza. O oposto da dor é prazer, alívio, prazer. Alegria, vontade. Então, é bem... Sim, oposto é satisfação. Fale, Natália. Me veio assim que a dor parece algo, uma contração, e que o oposto da dor seria uma expansão, um relaxamento que solta. Aham. A Kate colocou o oposto da dor é descanso, leveza. Então, a Natália trouxe que é um relaxamento, né? Uma expansão, porque a dor é contração. Então, conforme a gente tem tanto o melhor da dor como o oposto da dor, a gente integra isso, percebendo que a dor é um campo de possibilidades. A dor, ela não é um condicionador. E para cada momento, para cada experiência, para cada pessoa, para cada acontecimento, essa experiência, você pode ter uma experiência diferente com a dor. A dor, presença da morte, oposto, presença da vida. Eu vou compartilhar essa experiência minha da dor, que está bem presente, né? Que foi hoje. Então, eu seguro uma panela quente, muito quente. Não me dou conta, apesar de eu já estar sentindo alguma coisa estranha, mas eu devia estar em tudo quanto é lugar. E de repente, uma dor solta a panela e uma dor imensa, que perdura, né? E aí eu falei, bom, vou aproveitar, já que o encontro de hoje eu chamei a bola da dor, né? E aí a dor me levou a um foco, a ter foco. A dor me levou a uma... Eu me organizei inteira. Então, o oposto, né, que seria a expansão, eu contraí e pude me organizar, e pude ter foco. É como se eu estivesse chamando todas as minhas partes e elas
puderam ali se concentrar. Agora, tudo isso porque provavelmente me pegou num momento onde eu venho trabalhando isso, né, há 2 semanas, desde que a Cuca trouxe essa experiência na meditação, e sabendo que daqui a pouco eu ia entrar para um encontro que ia ter esse sentido da dor, então tudo isso eu pude entrar em contato com a dor, diferente do que se eu estou sem nenhum afeto, né? Sem nenhuma intimidade com a dor, eu poderia reagir a alguma coisa já pré-determinada. Poderia pedir. Não é que é errado isso, não. Eu só estou mostrando os caminhos, né? Poderia pedir cuidado, poderia reclamar, xingar, encontrar quem é o culpado, me autoflagelar, sentar e chorar, ir atrás do cuidado do machucado. São coisas previsíveis para quando a gente sente dor. Porém, quando a gente sente dor e cria um espaço não previsível e cria um espaço para aquela relação, aquela dor vai te levar a alguma experiência imprevisível, alguma experiência necessária, alguma experiência inédita no sentido de que não estava colado dor ao resultado. Então a dor abre um campo enorme. Eu fico pensando, eu tive 2 partos naturais domiciliares e um doeu muito e o outro não doeu nada. Então não pode dizer que parto dói, porque eu tive 2 e um doeu e outro não doeu. Mas se eu pensar hoje, o parto que doeu me deu muita atenção e concentração, me deu muito foco, me deu muita presença. O parto que não doeu justo foi um parto que aconteceu onde eu já estava muito presente, onde não tinha distração, onde eu estava em outro momento de uma experiência. Então, não posso dizer que parto dói, não posso nem dizer que queimar a mão dói. Claro, é uma sensação forte e dói, né? Dói mesmo. Mas o que eu faço com aquela dor, a experiência que aquela dor me traz, o uso dela, a necessidade dela, ela precisa ser sempre criada, ela precisa ser sempre encontrada, porque ela é uma possibilidade, né? Um acontecimento e não uma condenação. De maneira nenhuma a gente está desqualificando o que gera dor, principalmente as dores emocionais. Então, a gente não está desqualificando de falar, não, isso não foi nada. Ou até a dor física, né? Quando uma criança cai, vai, levanta que não foi nada. A gente não está fazendo isso, não está desqualificando aquela dor, aquele acontecimento e aquela sensação, de jeito nenhum. A gente só está abrindo para que tenha um espaço de criação em relação a essa dor e que ela não esteja colada na previsibilidade da tristeza. Dor, tristeza. Então, como é que a gente abre esse espaço, né? Quando a gente percebe o melhor da dor, quer dizer, isso é um artifício. Quando a gente percebe o melhor da dor, ou quando a gente também vê o oposto da dor. Deixa eu ver o que a Amanda escreveu aqui. Estou gostando e me conectei agora com a dor que sinto no ciático. O que encontrei foi que o lado bom dessa dor é acreditar que o meu corpo está se preparando para essa experiência, gestando. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. A gente não quer encontrar a utilidade da dor. A gente não quer encontrar... porque o ser humano, ele tem uma maneira de pôr sentido às coisas a partir da sua utilidade. Eu estava pensando isso, até estava escrevendo um texto, qualquer hora eu publico ele. A gente ganhou agora um casal, um galho e uma galinha. Um galho e uma galinha fênix. Então,
é uma espécie ornamental, né? Não é que você está criando uma galinha para botar ovo e você comer o ovo, não é que você está criando uma galinha para daqui a pouco matar e comer, você está criando uma galinha inútil. E hoje de manhã, quando eu fui pôr comida para as galinhas, para esse casal, eu fiquei observando eles, até tirei uma foto. Fiquei observando, que agora eu estou no Instagram, qualquer hora eu crio um texto com essa galinha. Fiquei observando o galho e a galinha e eles são lindos e são inúteis. Para o ser humano que gosta de colocar a utilidade das coisas. Então, a gente coloca a utilidade. A formiga é útil para poder arejar a terra compactada. E essa formiga de pia de cozinha? Qual é a utilidade? E a outra formiga que tem aqui, que adora picar a gente e não entra debaixo da terra. Qual que é a utilidade, né? Então, a gente gosta de dar utilidade às coisas e a gente sossega um pouco. Isso tem utilidade. E a gente começa a, então, dar sentido à vida a partir da sua utilidade. E esse é um hábito humano e frágil e ele é reducionista, porque se uma coisa tem utilidade, ela vai ter um valor, se ela não tem, ela vai ter outro. E fora que a gente não vai conseguir pôr utilidade em tudo. Por exemplo, nesse galho e nessa galinha aqui, até agora a gente não achou utilidade neles. Então, pensa o seguinte, que quando você está encontrando qual é o melhor, para que te serve aquilo, a nossa reação automática, ou a nossa reação produzida por tanto tempo de prática dessa maneira, vai ser encontrar a utilidade. E quando eu encontro a utilidade, eu também estou colando a experiência, o ato, em alguma previsibilidade. Ou para sossegar meu coração, ou para aquilo ter um sentido. Aliás, afinal de contas, a gente insiste de que a vida tem sentido. Duvido que ela tenha, mas a gente insiste. Diga, Isadora. Eu acho que travou seu vídeo, Isadora. A gente provavelmente coloca nas coisas, não é? Peraí, fala de novo porque tinha travado, por favor. Não, essa vantagem que a gente procura é uma utilidade, no fim das contas, não é? Não. E a gente não. A vantagem que a gente procura não é uma utilidade. Mas, de uma maneira geral, a gente vai querer encontrar utilidade porque o que a gente quer dar é um sentido para aquilo. Mas nessa perspectiva que a gente está trabalhando, nessa perspectiva de que a vida é pura criação, ela não pode ter um sentido. Se ela tem um sentido, se ela tem uma intenção, se ela tem um norte, é porque ela já está condicionada. Então, a gente... Pode falar. Não, é porque quando você falou de dor, eu me dei conta que eu tenho sempre, assim, sempre não, mas de vez em quando eu tenho cólica menstruais, né? De dor. Um dia antes de ficar menstruada. E aí, foi engraçado, porque eu senti essa dor e aí, quando eu estava procurando a vantagem, veio muito claro que tinha essa vantagem de não fazer nada. Ainda mais quando eu fiquei sabendo que tem algumas tribos indígenas que a mulher fica num espaço e aí deixa de fazer várias coisas nesse período. E aí me dava uma dor e eu falava, ai meu Deus, eu vou pra cama. E não vou fazer nada porque eu tô sentindo dor de cólica. E aí eu fiquei sabendo, umas 2 semanas, um mês atrás, eu fiquei sabendo que a folha de amora acabava com a dor de cólica. E eu falei para um monte de gente, fiz aquilo lá, repassei a informação que eu fiquei sabendo, mas que nunca tinha provado. E aí eu fiquei esperando ter a dor para poder ver se a folha da amora dava certo. E aí eu não tive a dor, porque... E aí agora me dando conta que eu tinha uma vantagem nessa dor, que era não fazer nada. E eu
E aí eu tive essa semana e tomei, e realmente foi ótimo, mas só o fato de eu querer experimentar para não sentir dor já me tirou daquele lugar de sentir dor para poder ficar na vantagem da dor, né? Sim. E essa vantagem me confunde muito com essa utilidade. Tipo, você não faz para o ter uma utilidade, mas você encontra uma vantagem que, sem saber, você estava fazendo. Exatamente esse é o ponto. Então, é assim, como a gente aprendeu a tudo ter, a buscar um sentido das coisas, a buscar o sentido da vida, a buscar uma utilidade, como se as coisas precisassem ser úteis para ter sentido, e precisa ter sentido para justificar a sua existência, como a gente vem de uma cultura assim, toda vez que a gente vive uma experiência, a gente negativa, a gente cola ela a um sentido positivo. Então, enquanto a gente não abrir mão desse sentido positivo, a gente fica produzindo aquele acontecimento para poder ter o sentido positivo. Então, é isso mesmo. Porém, o que a gente está procurando, que é exatamente isso, muito facilmente a gente vai cair na justificativa. Ah, se isso tem um sentido, e aí a gente vai reforçar. Se isso tem um sentido, se isso me serve é útil, então eu vou continuar reforçando isso porque isso me tem sentido. Esse é um caminho. O outro caminho eu colei um sentido a isso para que isso continue, porque é assim que o ser humano, na nossa cultura, age. Se alguma coisa acontece, deixa eu achar um sentido para isso. Deixa eu justificar isso. Aí eu encontrei um sentido, aí eu colei a isso. Agora, quando a gente reconhece que colou isso, a gente abre mão desse sentido, a gente ganha um espaço de criação. Então, quando a gente cola, né, na experiência que eu tive, eu vi que, óbvio, quando eu me senti focada por causa da dor, inteira por causa da dor, óbvio que eu estava vivendo o oposto. Eu estava desintegrada, eu estava em tudo quanto é lado. E hoje tem sido um dia onde nós estamos aqui nos dedicando a vários campos ao mesmo tempo, porque tem muita coisa acontecendo. E eu me deixei me dividir, e aí a panela quente me mostrou isso. Quando eu encontrei o foco disso, e eu percebi a minha ausência, que me gerou a precisar de um foco, a integração desses dois desintegra, desinveste a vantagem e desinveste também o negativo e cria um campo vazio. Então, a gente não termina o processo quando a gente encontra o sentido dele, para justificar e falar, bom, isso faz sentido. Quando a gente encontra, né, estou trazendo isso porque a Amanda trouxe a dor no ciático e que deu um sentido, né? É acreditar que o meu corpo está se preparando para essa experiência, que é gestando, vai colar dor no ciático com preparação de experiência gestando. E isso é um aprisionamento, e isso é uma previsibilidade, é colar, é dar sentido à coisa, então a coisa vai estar aí viva porque ela agora tem um sentido. Então a gente quer encontrar a vantagem para abrir mão dela e não a vantagem para usá-la. E quando a gente abre mão dela, a gente entra num campo vazio. E quando entra no campo vazio, a gente necessariamente vai lidar com a criação. E a gente morre de medo de lidar com a criação, porque a criação é o inesperado, a criação a gente não tem controle sobre ela, sobre o efeito dela. Ela não é previsível. A gente não sabe se está perdendo alguma coisa ou ganhando alguma coisa. Então,
Então vamos lá. A gente chegou à dor e a gente encontrou a vantagem que a gente entupiu o sentido. Dor, entupiu com aquela vantagem. E o oposto da dor, que é eu preciso. Sabe, uma vez eu li um poema, acho que não sei se era do Carlos Drummond de Andrade, eu era adolescente e me marcou muito. Eu não vou lembrar o poema, mas a história era que ele usava sapatos apertados para sentir o alívio de tirar os sapatos. E realmente é uma delícia. Eu fui bailarina e sapatilha de ponta, sangrando os dedos e tal, era um prazer enorme porque eu sabia a alegria que ia ser quando eu tirasse aquela sapatilha de ponta. Que delícia, né? Que delícia o alívio da dor, né? Então, a gente começa a entrar em ciclo vicioso, aonde o lado negativo precisa trazer o lado positivo junto, ou o lado positivo vai trazer o lado negativo para reforçar o positivo, e a gente entope o sentido com alguma vantagem, os sentidos, né, das nossas percepções, com algum sentido já predisponível, predisposto, previsível para aquela situação. Então tá, sentimos dor, volta lá para a dor que você sentiu, volta lá para a vantagem dessa dor e para o oposto da dor. E veja como provavelmente, né, com essa conversa aqui, já teve alguma integração, mas se não teve, simplesmente perceba, é como se a gente estivesse desmascarando de que essa dor, você está dando um sentido a ela e você abre mão disso, você está dando uma utilidade a ela, e o oposto dela está criando um ciclo vicioso para você sempre experimentar a vantagem. Então, uma vez que você desmascara isso, volta para a dor e vê qual é a sensação presente agora. Volta para a dor e qual é a sensação que você tem? E quem quiser pode compartilhar. Parece que acabou a tristeza. Então, antes ainda da tristeza, assim, porque a gente já viu que ela gera tristeza, qual é a sensação? Acabou a tristeza e ficou o quê no lugar? Parece que é mais presença. Parece que eu tô contida, assim, mais em mim. Eu sinto um campo de força, assim, no meio do peito. Sim. A Gabi colocou alívio. A Isadora que já vira outra dor, uma passagem, que a dor é passageira. A dor é passageira. Não tem a mínima possibilidade da dor não ser passageira. Mesmo quando a gente tem uma dor crônica, o nosso corpo se organiza e o sentido ali adormece e a gente para de sentir. Por isso que a gente vai sempre provocando outros machucados, né? Porque a dor é passageira. Então tá. Provavelmente a gente ganhou um campo. Essa dor nos gerou um campo. Agora, volta lá para a origem porque essa dor originou, que foi a raiva. Então, lembra da raiva, da situação que te gerou raiva, e agora com essa dor desarticulada, qual é a sua sensação em relação ao acontecimento que você teve raiva?
O Rony colocou indiferença. Essa indiferença provavelmente é um campo, né? É um espaço. Como Para que... mim é compreensão. Fale, Fabi. É que eu não consigo no celular achar o lugar para digitar. Só se alguém digita, eu Não, consigo digitar. pode falar, Fabi. Todo mundo pode abrir o microfone. É que tem gente que prefere digitar, mas pode falar à vontade. Para mim veio compreensão. Assim, eu compreendi, não sei por que mais sentir raiva. Parecido com a Gabi, que veio perdão. Para comigo e para com o outro. Então, a gente vai perceber que quando você volta para a raiva, que foi desarticulada com essa, para Natália, silêncio, com essa dor, o campo da raiva não se sustenta mais. O que sustenta é um espaço e não é solução nenhuma. A princípio, a gente gosta muito desse alívio, gosta muito dessa sensação primeira que dá, mas isso é um campo de ação, para ação. Isso não é o fim, isso não é o lugar que a gente quer chegar. É um campo para ação, porque a raiva é um campo de reatividade. Então, quando eu reajo, quando eu vou agir a partir da raiva, eu estou reagindo. Eu estou atacando para me defender, para me proteger, para me vingar. Então, eu estou num processo de reatividade. Quando eu entro nesse campo vazio, é um campo para ação. Não é um campo para conforto e comodidade. A Renata escreve assim, é como se não tivesse mais tanta importância essa raiva, ou esse acontecimento que gerou a raiva. Então, mais ou menos, porque assim, sim, sem dúvida, eu também sinto isso. Mas só para a gente caminhar um pouco, quando a gente entra numa relação que em um momento gera raiva e outro momento não gera raiva, te gera outras possibilidades, o acontecimento ainda está ali. E é para a gente olhar para esse acontecimento. Porque quando a gente tiver uma outra ação em relação a esse acontecimento, eu vou transmitir uma outra hereditariedade. Eu vou transmitir... Perdão, fechou aqui. Eu vou transmitir... Agora está funcionando. Eu vou transmitir uma outra experiência hereditária. Porque a gente não transmite as nossas... a gente não recebe as nossas heranças por intelectualidade, por conhecimento, por sabedoria. A gente transmite ela por uma experiência. Como é que eu experiencio aquilo? Então, se a gente voltar aqui para um campo social... Peraí, deixa eu só fechar esse ciclo. Agora a gente volta para a raiva, depois de ter olhado para essa dor e ter desarticulado ela. E quando a gente vê essa raiva agora, ela já não é mais importante. Mas é a raiva que não é importante, o acontecimento é importante. E é importante experienciar esse acontecimento sem essa raiva. Experienciar esse acontecimento com esse espaço. Para que você realmente traga uma marca, uma experiência, você tenha uma experiência de um acontecimento que uma vez poderia ter te gerado raiva, agora te gera uma ação criativa. Essa é a questão. Então, se a gente pensar num campo social, a gente há 2 semanas vem trabalhando essa hereditariedade entre as mulheres, né? Mãe e filha. E... Ana. Sim, pode dizer. Ana. Fale.
Ei, ei, Ana, é porque vai entrar nesse campo aí agora das mulheres, mas eu vivenciei uma coisa tão incrível com a minha neta. Eu venho falando da minha neta aí de vez em quando, que ela está sendo essa oportunidade que eu estou tendo de ver essa hereditariedade e ver se abre um campo diferente para ela. E nessa questão da raiva, ela vem manifestando muita raiva, que é uma coisa que eu percebo na minha ancestralidade também, que vem de lá. Então, qualquer limite que eu dou para ela, ela começa um surto de raiva. E já vivi N situações difíceis com ela por causa disso. Aí, nesse sábado, ela estava querendo que eu olhasse um negócio para ela naquela hora no meu celular. Eu falei para ela, espera, não, agora. E eu falei, olha, quer saber? Do jeito que você está, eu não vou olhar isso agora. Aí, a hora que eu dei essa coisa, ela começou. Pegou a flauta, começou a tocar a flauta no meu ouvido, e aí começou a me agredir de várias formas. E eu comecei a olhar para ela, olhando assim, isso é a minha ancestralidade que está aqui na minha frente, e agora? Né? Comecei a olhar para ela mesmo, ela olhando, e ela começou a jogar tudo no chão, pegou um dever que eu tinha de música e começou a ameaçar rasgar, provocativa, aquele olhar de, sabe, assim, de ataque permanente. Aí eu comecei falar assim, olha, você presta atenção no que você está fazendo, presta atenção na sua mão, aí o que sua mão vai fazer. Peraí, Ana Maria, eu vou te cortar só um minutinho para aproveitar bem esse ponto que você está trazendo, porque senão a gente pode ir perdendo essas preciosidades, né? Esse processo, se ele vem via conhecimento, então você está apresentando via conhecimento, né? Você olhou para sua neta, você viu a ancestralidade ali, e aí você começou a ter uma outra experiência conduzindo ela a um outro processo. Esse processo não deixa de ser dominador-dominado, não deixa de ser um processo eu sei, você não sei, educador-aluno, não deixa de ser um processo de hierarquia. Não que isso tem o seu valor, mas esse é um outro caminho, né? Então, quando a gente faz um processo desse, que eu pego e olho para a experiência e reconheço uma ancestralidade, eu tenho que reconhecer ela em mim, não no outro, não na minha filha, não na minha neta. Isso, mas era... Sim, eu só vou... Mas era em mim mesmo. Ai, desculpa. Peraí, tá. Só um minutinho. Eu só vou continuar aqui com esse exemplo que você deu, mesmo porque eu acho bem importante que a gente consiga entrar num caso social, geral, que é para a gente não cair na ilusão de que a gente está trabalhando solução. Isso não é uma solução, por isso que é tão antipopular, né? É um processo que não traz solução. É um processo que traz uma outra experiência adiante. Então, só me permite um pouquinho, desculpa te cortar assim, Ana Maria, mas só para a gente chegar nesse processo, e aí cada um poder fazer a sua própria história em cima disso, né? Então, olha só, quando a gente encontra no outro a nossa... Percebi a minha ancestralidade, percebi a minha herança e percebi aquele processo. Qualquer coisa que a gente faça no outro ou que traga o outro a essa percepção, a gente está encontrando uma acomodação. Eu não acho que a gente tem que sofrer de jeito nenhum, mas também não acho que o oposto do sofrimento, que é a acomodação, que é o lugar cômodo, confortável, seja um lugar rico para a gente, né? Então, a integração do sofrimento com a acomodação, porque olha só,
deixa eu só seguir, então, para uma coisa geral, para ver se fica mais claro isso. A gente estava falando de mãe e filha, e os meninos aqui presentes também podem participar disso tranquilamente, porque em algum lugar isso pertence a vocês, né? Existe, ou se a gente pensar não só mãe e filha, a gente pode pensar mulher, mulher. Eu gostaria que a gente encontrasse alguma raiva em relação a isso. Alguma raiva na relação mãe-filha ou filha-mãe, alguma raiva em relação mulher-mulher. Uma raiva, algum tipo de quando você não concebe aquilo, né? Indignação, não aceitação, que a gente conseguisse encontrar isso em nós e reconhecer isso culturalmente. Reconhecer culturalmente uma indignação, uma raiva, uma não aceitação em processos recorrentes de mães e filhas, em processos recorrentes de mulher com mulher. Vocês conseguem trazer essa percepção? Que é pessoal, mas que você sabe que é cultural, que é social? Por exemplo, a herança de que mulher precisa se conformar com algumas coisas, ou que precisa ceder, ou precisa ser mais inteligente e especular, que precisa administrar essa situação em relação ao patriarcado, em relação à sensação do feminino. A Isadora coloca ser independente. Ana, Sim. Me vem assim que talvez essa raiva ela venha às vezes talvez de uma constatação de uma diferença que por mais que exista uma semelhança, por exemplo, no ser mulher, da mãe ser mulher e a filha ser mulher, nesse lugar existe uma semelhança, mas ainda assim, a cada geração que vem, existe uma diferença que se apresenta ali, né? E aí esse lugar da semelhança e da diferença, às vezes parece que se confundem, assim, né? Por exemplo, se eu aceito minha mãe do jeito que ela é, então quer dizer que eu sou a mesma coisa que ela. Quer dizer que eu estou concordando em mim com o jeito que ela é. Acho que nesse lugar é um ponto que desperta alguma raiva, assim, de não concordância. Aham. Vou atualizar mais ainda, socialmente falando. A gente passou, né, no final do ano passado, por um momento bem tenso, politicamente falando, e a gente tinha a turma das mulheres, hashtag ele não, e a turma das mulheres, hashtag ele sim. Como é que pode, né, ter essa diferença tão grande, tão radical, em relação à percepção da mulher na sociedade? Então, isso que você falou, Natália, né? Como é que pode ser tão similar e ter tanta diferença? E como é que eu posso aceitar a diferença do outro sem cair de que eu estou sendo aquilo que o outro é e que eu não gostaria de ser, né? Que mais, assim, tá vivo em vocês essa dificuldade, essa tensão entre mulheres? Só para a gente destrinchar essa dor num campo social. É só para isso que eu estou chamando essa percepção. Ana, eu não sei se é
Eu não sei se é em relação... Cadê o microfone? É isso aqui. Eu não sei se é em relação a uma mulher a outra, mas uma coisa que está bem viva é assim, porque veio da minha mãe, por exemplo, uma necessidade de ser independente, de trabalhar fora, de se sustentar e eu fiz uma escolha agora de não fazer isso, às vezes pensando assim, já que eu não estou trabalhando fora, já que eu não estou trabalhando, tipo, já que eu não estou trabalhando, sabe? Essa coisa de não valorizar, de ter que ter um trabalho e de não valorizar o trabalho de casa como um trabalho, porque não se ganha dinheiro, ou enfim, tem milhares de coisas, eu não sei se está bem no ponto de ser mulher, mas acho que está, porque aí existe essa coisa da mulher dona de casa e da mulher que sai para trabalhar, né? Então, acho que é uma... Sim, tem tudo a ver, então e aí você precisa compensar se você não está fazendo aquilo que você herdou, né? Então, é nesse ponto, assim, essa mesma previsibilidade está colado o sentido de ser mulher a muitas histórias que a gente ouviu e a muitas histórias que são reais e que geraram uma dor muito grande. Então, a dor da submissão, a dor da desqualificação, da desclassificação, mulheres oprimem mulheres, a Leandra pôs, sem dúvida. Então, essa dor de desqualificação, submissão, essa dor de sentir desamparada, né? Enfim, de falta de acesso, de limite. Então, é uma dor transgeracional. Então, vamos lá. Essa dor gera tristeza. Essa dor transgeracional está colada, né? Esses acontecimentos todos históricos em relação às mulheres está colada a uma dor. Essa dor está colada a uma tristeza. A Érica coloca, eu sinto um padrão de que eu tenho que dar conta de tudo. Né? Que são todas as compensações de situações que nos chegaram através de experiências de outras mulheres, históricas, familiares. Então, é toda uma herança de acontecimentos que se colou. Esse acontecimento se colou a uma dor, esses acontecimentos eles se colaram a uma tristeza e esse acontecimento se colou a uma raiva. O que cada um vai fazer com essa raiva? Se vai administrar essa raiva, se vai extrapolar ela para o outro lado, se vai engolir, se vai pôr para fora, o que cada um faz com essa raiva pode ser variado. Porém, esse caminho neurológico que já está traçado faz com que, ao chegar nessa raiva, toda a reação seja reativa. Então, se eu vou para um ataque contra essa injustiça das mulheres e viro uma ativista contra, eu crio uma reatividade que toda reatividade é antagonista e todo antagonismo fortalece o que está sendo antagonizado. O que eu estou convidando é a gente olhar esse caminho para desarticular ele, sem desmerecer os acontecimentos, mas sim fazer deles um outro uso e criar uma outra experiência em si para poder gerar outras heranças. Então, olha só, resumindo o resumo da ópera, vou organizar esse pensamento aqui agora. Falando especificamente de mulheres, a gente vem historicamente e em famílias também, de processos pessoais, muitos acontecimentos que estão colados à dor. Inclusive dor de parto, a dor da submissão e etc. e tal. Essa dor ela gera tristeza. Essa tristeza gera uma raiva. E essa raiva vai gerar situações, respostas, ações reativas
variáveis, desde o extremo ativismo até a extrema passividade gerada por uma raiva. Vai depender aonde você cola ali suas vantagens, vai depender do meio ambiente também, vai depender do seu histórico pessoal, vai depender do seu estado de saúde, vai depender de várias possibilidades em cada uma de nós. Porém, o que eu estou querendo convidar todo mundo, né, todos nós para olharmos para isso e desmanchar é que qualquer coisa que seja feita a partir da raiva sustenta esse caminho neurológico e vira previsível, por mais que sejam várias possibilidades de você expressar essa raiva, é previsível, é uma reatividade. E é previsível que isso vai fortalecer o antagonista. Então vamos lá. Esta a gente já sabe de uma raiva e cada uma sabe como lida com essa raiva. Se lida com essa raiva a partir de algo muito ativista, de uma reatividade ativista, e vai em várias camadas até chegar numa reatividade passiva ou pacífica, seja qual for, ele é filho da raiva. Atrás dessa raiva tem uma tristeza de um machucado, de uma dor, do acontecimento, e atrás dessa tristeza tem essa dor. Vamos olhar então agora para essa dor e desmascarar ela e desidentificar ela com a tristeza e com a raiva. Quando a gente desidentifica essa dor, de maneira nenhuma a gente está dizendo, não foi nada, vamos compreender, as mulheres são capazes de perdoar, não é nada disso. É realmente poder olhar com essa dor com espaço. Uma dor que para alguns vai dar foco, para outros vai dar quietude, para outros vai dar inquietação, seja o que for. Mas é uma dor que a gente vai abrir espaço para ela e não colar ela a uma previsibilidade já sustentada em nós, né? Então vai lá, olha para essa dor. Ela vai ter vantagem, ela vai ter o oposto e a gente integra tanto vantagem como oposto. Como é que a gente faz isso? Na lógica, a gente faz isso reconhecendo que os opostos são complementares, por eles serem complementares, eles são inseparáveis, então quando a gente aposta de um lado, o outro está vindo junto, abrindo mão da vantagem, de uma maneira lógica, a gente vai fazendo esse processo. De uma maneira inconsciente, a gente vai fazer um processo que a gente está fazendo aqui, que é um processo inconsciente. Não me perguntem como, porque acontece. É a força de um processo inconsciente. É um mistério para mim. Então, vamos lá. Olhem para essa dor e perceba como é que ela está agora, neste momento. Para essa dor ancestral da mulher, para essa dor milenar. E sinta no seu corpo. Como é que ela está agora no seu corpo? Como é que você sente essa dor agora, depois dessa falação toda? Para mim tá leve. Leveza. E é um peso. Alguém mais quer compartilhar o que sente agora nesse assunto de uma dor ancestral do feminino? Aqui agora estou só na expansão, assim, parece uma respiração, nada, mas que é tranquilo, Uhum. tem só isso.
Sim. A Leandra coloca, tem uma energia que está circulando da garganta até o coração. Eu sempre entro em contato com o que eu estou sentindo, realmente para ir trazendo para a corporificação essa experiência, que é muito mais ampla, né? Eu sinto um fluxo também entre o coração e a garganta. Isadora também sente a garganta. E uma sensação assim que essa dor ela não tá leve, é uma dor intensa, mas é uma intensidade de ação. Aham. Exatamente. A gente não quer desqualificar e nem fingir e nem perdoar e nem resolver a história. A gente realmente quer ter outra disposição e outra experiência em relação a isso. E essa experiência é de uma ação e não de uma reatividade. Então, se é uma ação, ela é feita, usando os termos de Spinoza, ela é feita na alegria. A alegria é vontade de viver. A ação que é feita na raiva é vontade de matar, é vontade de se vingar, é vontade de finalizar alguma coisa, né? Através de uma vingança. E essa ação feita na alegria é uma vontade de potência de vida, é uma vontade que o ambiente se enriqueça. Quando a gente traz esse espaço para essa dor, e a gente tem a oportunidade de entrar em ação, de ter uma experiência, e a gente sempre vai ter essa oportunidade, porque temos memórias e temos acontecimentos no dia a dia, acontecimento com as nossas filhas, com as nossas amigas, com as nossas mães, com as nossas companheiras. Conforme a gente vai ter nesses acontecimentos, e esses acontecimentos nos dão a oportunidade de voltar para uma dor desarmada, desapegada do fluxo, dor, tristeza e raiva. É engraçado, né, que essa palavra fluxo, todo mundo gosta de falar, eu estou no fluxo, mas você pode estar no fluxo completamente prisioneiro de um circuito vicioso, né? Viciado. Então, quando a gente volta ali, dá espaço, abre espaço, e essa dor te dá campo de criação, você cria uma nova experiência e aí você cria uma nova descendência. Você muda a herança. Isso é transmutar a herança. Tanto em você como nos descendentes todos. Não é seus descendentes diretos só. Os descendentes do campo. Que, na verdade, como o passado, futuro e presente coexistem, você também muda os ascendentes a partir disso, né? A partir dessa ação. Então, é um convite para a gente realmente reconhecer que o caminho da liberação desse circuito dor, tristeza, raiva, e liberar isso pode levar a um desastre, pode levar a um reforço do antagonista. E quando a gente volta para a dor e tem um espaço de ação agora livre com essa dor, porque a dor é um acontecimento que te afeta, e essa afetação, esse afeto, ele te dá força de ação, a gente de maneira nenhuma está desqualificando ou desvalorizando alguma situação. E nem resolvendo ela, mas realmente dando campo de criação de uma nova experiência. E essa nova experiência é essencial para a gente sair desse momento tenso que a gente está vivendo de antagonistas, né? Porque o patriarcado está caindo. E quando o patriarcado começa a cair, dá uma vontade louca de assumir, agora então é minha vez, né? De como mulher assumir o lugar do patriarcado. Ou de como mulher se vingar de todas as ações do patriarcado.
E isso só vai gerar mais tensão, mais tristeza, menos potência, mais contração. E vai reforçar cada vez mais que toda dor vai te gerar uma tristeza e toda tristeza vai te gerar uma raiva. E que toda raiva vai ser uma força reativa. Então, desmanchando, desmontando isso, você não está de maneira nenhuma tirando a responsabilidade e nem deixando de olhar as coisas com uma maturidade, uma seriedade necessária e tal. Mas você está criando campo de ação criadora, ação de vida. Então, vamos ver, vamos viver para ver. Diga lá. Eu não vou resistir. É porque, pela primeira vez, eu tive a sensação de ter conseguido. Eu entendi, assim, naquele momento, que eu consegui fazer um ponto de inflexão na minha história, sabe? E ainda continuando, aí chegou um ponto da irritação dela e tudo, que eu peguei o chinelo, porque a energia estava muito forte, eu estava sentindo energia. Falei, Pietro, você está vendo o chinelo na minha mão? É assim, a minha avó apanhou, a minha mãe apanhou, eu apanhei, a sua mãe apanhou, e você pode apanhar também, porque você está fazendo tudo isso só para me agredir. Eu posso reagir. E fui falando, e tinha uma dor dentro de mim, naquele momento, porque eu percebi que qualquer coisa, se eu fizesse qualquer coisa com ela, eu ia fazer uma dor em mim. E aí eu falando isso, deu uma pausa na história, e eu botei o chinelo no chão e eu estava consertando alguma coisa, e eu fui consertar o que eu tinha, fui continuar o que eu estava fazendo, saí do espaço, mas saí assim, sem drama, sem culpa, sem nada. Depois, quando eu voltei para o espaço, ela estava sentada, me olhou, eu já tinha colocado tudo no lugar, e eu falei, nossa, aquele momento, para mim, eu logo lembrei do ponto de inflexão, e foi assim, agora me vem essa expansão, eu falei, uau, eu acho que agora, não sei como vai ser, eu fiz um ponto de inflexão, não sei quantos vou ter que fazer nessa história, mas acho que nós entendemos que não precisa de violência mais. Obrigada. Obrigada, Ana. É tudo muito sutil, tem tudo muitas camadas, não existe nenhuma verdade absoluta nesse processo e não existe nenhuma garantia de nada. O que existe realmente é uma confiança que nos leva a correr esse risco de que existe uma pulsão de vida querendo vir à tona e a gente fazer o ponto de inflexão dessa autodestruição que a humanidade está caminhando, de uma maneira geral. Mas deu nosso tempo aqui. Amanhã a gente vai fazer o encontro com a Cuca da Meditação na Vacuidade. E eu vou dizer, eu insisto, né, toda semana eu falo isso, é porque realmente a gente sempre quer uma prática para fazer. E essa é uma prática que faz com que a gente cada vez mais tenha qualidade nesse esvaziamento. Por exemplo, hoje a gente falou da dor e o esvaziar dessa dor, que não é de maneira nenhuma uma negação dela ou um descuido com ela, um desamparo dela. E a vacuidade ajuda muito a gente nisso. Então, amanhã estamos com a Cuca e na quinta-feira a gente vai falar concretamente sobre o encontro de abril. Isso quer dizer o quê? A gente vai ter, claro, as informações para mandar os convites a quem interesse. Então, queridos, obrigada pela parceria.